Pessoal, hoje o nosso 4º episódio do podcast Conversa sobre Direito. Eu estou recebendo a doutora Caroline Andrade. Ela é especialista em Direito Trabalhista. Nós teremos um bate-papo, uma conversa sobre auxílio-reclusão, pecúlio, justa causa e vários outros assuntos em relação ao direito trabalhista. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje conosco para tirar as dúvidas, que é geral. São várias pessoas que têm muitas dúvidas e eu achei de suma importância convidar você para estar aqui conosco hoje. Olá, é de grande alegria estar aqui hoje e poder participar de um espaço tão importante de reflexão e diálogo. Gostaria de agradecer à doutora Carla pelo convite, me sinto honrada de estar aqui hoje e espero que essa conversa seja esclarecedora e possa tirar as dúvidas de muitas pessoas. O que chega muito no meu escritório é em relação ao auxílio-reclusão. Tenho vários clientes que trabalham de carteira assinada e vai preso. Então, a dúvida é frequente sobre auxílio-reclusão e eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos assiste o que é o auxílio-reclusão. Então, o auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado que foi preso em regime fechado. É necessário também que eles cumpram alguns requisitos. O benefício é pago aos dependentes e não ao preso. Entendi. Então, no caso, quem recebe é o familiar do preso. Sim, aqueles que... Quando o segurado era o principal provedor da família, ou a maior fonte de renda da família, então é necessário que o Estado entre para proteger economicamente a família. Aí, no caso em específico, por exemplo, se a pessoa ela trabalhava de carteira assinada e vai dar entrada no auxílio-reclusão. Então, quem pode receber é só os dependentes. Então, isso, da pessoa que está presa. Isso, existem alguns critérios também. E quais que são os critérios para concessão e como que faz para a gente poder solicitar esse auxílio-reclusão? Então, o primeiro e principal é a qualidade de segurado no momento da prisão. É necessário que o segurado tenha contribuído nos últimos 24 meses para o INSS. Mas também existe o período de graça. Esse período de graça é quando o empregado trabalhou 24 meses, contribuiu 24 meses, porém foi demitido. Existe um período ali de 12 meses que ele pode ser preso e os dependentes dele têm direito ao auxílio-reclusão. Então, ele não precisa necessariamente estar trabalhando de carteira assinada para ter o direito. Se ele estiver trabalhando os 12 meses anteriores à prisão, ele teria o direito, é isso? Não. Então, explica pra gente entender, porque a dúvida é grande. Então, se ele trabalhou, né, e contribuiu 24 meses, aí ele foi demitido, ele tem 12 meses de graça, ou seja, ele tem 12 meses ali que pode ter o direito caso seja preso, entendeu? Entendi. Além dos 24, os próximos 12 meses. Então, 24 mais 12. Isso, Tipo assim, depois dos 24, se ele continuar trabalhando, ele pode ter o direito, né? Entendi. Mas caso ele seja demitido e já tenha cumprido os 24, aí ele tem 12 meses ali de período de graça. Entendi. Em relação ao valor, muita gente me pergunta, qual que é o valor? Depende do salário do trabalhador ou todos têm o direito? O valor é fixo, é um salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo está de R$ 1.518. Então, o familiar receberia esse valor de R$ 1.500? Aí, é porque tem mais alguns requisitos que aí você vai tirar a sua dúvida, porque tem muita confusão entre o teto, que é a portaria do governo, né? Certo. Que é o segurado tem que ter a baixa renda e tem confusão de qual que é o valor que ele recebe. Porque, às vezes, as pessoas confundem achando, quando a gente fala que é 1.905, acha que é o valor que o segurado vai receber, na verdade, os dependentes, né? Mas não, esse valor é o teto. Então, enfim, o segundo requisito é a baixa renda. É necessário que a última contribuição do INSS não ultrapasse o teto da portaria do governo. Atualmente, em 2025, o teto é R$ 1.906,04. Então, se uma pessoa trabalha de carteira assinada e ganha, um exemplo, R$3.000, ele não teria o direito ao auxílio-reclusão? Não teria. Então, só até esse valor, que seria os 1.900 e... R$ 1.906,04. Entendi. Aí o terceiro requisito é estar preso em regime fechado e o quarto requisito é possuir dependentes economicamente e legalmente também, porque tem que ser filhos até 21 anos, cônjuge ou pais e irmãos que dependem. Isso, E tem que comprovar. Irmãos tudo inválidos, comprovado. tudo comprovado. Então, se ele não tem filho, o pai ou a mãe pode entrar. Sim, se ele Mas ele tem que comprovar. Se os pais foram dependentes econômicos, se
se no caso, né, o segurado financiava, mantinha a casa, no caso, então, né? se ele for o provedor da casa e tem o pai e a mãe, mas não tem filho, o pai pode, desde que presente os outros requisitos. Isso, Entendi. Muitas pessoas também chegam no meu escritório e perguntam, além do auxílio reclusão, em relação à questão do vínculo de empregatício. O que acontece? Eu tive um caso, né, do meu escritório, que o rapaz ele foi preso, ele trabalhava de carteira assinada, e aí ele foi preso. E aí como que funciona? A empresa ela pode mandar embora, suspende o contrato de trabalho? Como que funciona? Então, existem 2 opções que a empresa pode proceder. Primeiro, suspender o contrato de trabalho. Quando a empresa suspende o contrato de trabalho, ela não paga o salário, ela não faz o recolhimento de de INSS e nem o depósito de FGTS. Já, se a empresa quiser demitir, ela pode demitir, porém somente sem justa causa. E aí ela pagará todas as verbas rescisórias. Entendi. Entendeu? Em relação à prisão, a pessoa foi presa. A prisão ela é uma causa que justifica uma justa causa? Não. É necessário que o empregado seja condenado e a sentença transitada em julgado para que haja a demissão com justa causa. Então, se a pessoa foi presa, porque essa dúvida é frequente, a pessoa foi presa e aí ela trabalhava de carteira assinada, então a empresa ela não pode demitir por justa causa só pelo motivo da prisão? Não pode. A empresa, às vezes, alega abandono de emprego. Isso que acontece muito. Fala, porque como ele não vai estar indo, vai estar faltando. Mas existe a diferença entre o ânimos abandonandi e a diferença entre o empregado estar impedido de ir, porque, na verdade, é uma ausência involuntária, né? Quando o empregado deixa de ir por reclusão comprovada. Entendi. Então, nesse caso, qual o conselho que a senhora dá para as pessoas que a família tem que... Eu sempre oriento a família a ir até a empresa e falar, né, que o empregado foi preso, comprovar, né, existem alguns documentos que comprovam a prisão e aí a própria empresa vai agir como ela preferir, né, entre as 2 opções. Inclusive, um cliente meu, há 2 semanas atrás, me procurou e falou, doutora, eu estava trabalhando normalmente, saiu o mandado de prisão e eu fiquei foragido. Não fui trabalhar mais, fiquei foragido. Aí, depois, fui preso e agora saí e eu quero saber quais são os meus direitos trabalhistas. Eu falei, nesse caso, você abandonou o emprego, né? Porque ele estava foragido. Isso, sim, ele ficou um período foragido. Não foi preso enquanto trabalhava, né? Ele foi preso... ele ficou foragido e depois foi preso. Então, a pessoa que tem um mandado de prisão em aberto, estava trabalhando e resolve, não vou mais cumprir, vou aguardar, não vou trabalhar, vou aguardar, né? Às vezes o advogado fala, vou fazer um pedido, aguarda. Então, essa é uma causa de abandono. Ele não ir, não estando preso. Sim, porque... Só com mandado de prisão não justifica. É uma falta injustificada. Entendi. E as regras para ele retornar para o trabalho? Se foi suspenso, não foi recolhido, né? Que você falou que não recolhe o INSS. E aí a pessoa volta para o trabalho. Eu gostaria, assim, de saber, que é uma dúvida também. Foi suspenso. A empresa ela é obrigada a receber de volta se está suspenso, ou ele pode suspender e aguardar a pessoa retornar e decidir se vai permanecer ou não? Então, assim, só pela empresa suspender o contrato de trabalho já mostra que a empresa tá aguardando, demonstrando que está esperando o empregado voltar, né? Então, assim, não existe nenhuma norma que regulamente a volta do empregado. Se a empresa suspender o contrato, o empregado pode voltar normalmente, desde que comunique a empresa, apresente o alvará de soltura. E já é um ponto positivo, né? A pessoa só de suspender já é um... Pode ser que a porque se a empresa já quisesse demitir, ela demitiria sem justa causa, né? Uma outra coisa que chega muito no escritório, muitas dúvidas das mães, das esposas, dos meus clientes, e em geral também que me procuram para tirar as dúvidas, é em relação ao trabalho informal. Eu tenho muito cliente que é pedreiro, eu tenho muito cliente que trabalha como vendedor ambulante. Então, assim, eu tenho clientes que não trabalham de forma, né, regularizada, não trabalham de carteira assinada. A dúvida é, o auxílio reclusão para essas pessoas, então, não é válido?
Então, o trabalhador informal, por não ter vínculos de emprego e nem contribuir regularmente para o INSS, não está coberto pela Previdência Social, exceto quando ele contribui de forma contribuinte individual ou contribuinte facultativo. Tá. E qual que é a diferença? O facultativo, como que funciona? O contribuinte individual são motoristas de aplicativo, profissionais liberais, autônomos. Já o contribuinte facultativo são donas de casas e até desempregados que querem manter o benefício da Previdência Social, então continuam pagando mesmo então, estando desempregados. Então, eles pagam de forma individual, sem ter o vínculo empregatício. Então, dessa forma, tem o direito. Então, se a pessoa contribui... Aí, os mesmos requisitos. Tem que ter 24... as últimas 24 meses de contribuição. Então, não adianta ele pagar só 2, 3. Não. Porque tem muita gente que fala, vou lá e pago 1, 2. Não adianta. E aí, eu vou ter o direito. Vou preso. Porque, assim, eu tenho casos até de clientes que eles falam assim, doutora, mas eu tenho 3 meses de contribuição. Eu tenho direito? Então, não tem. Não tem. Porque é uma dúvida muito frequente que as pessoas acham assim, a pessoa está presa, tem o direito ao auxílio reclusão. Então, tem todos esses requisitos para serem cumpridos, né? E em relação também, uma outra dúvida também, que chega muito, é em relação ao pecúlio. Eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos assiste o que é o pecúlio e como que funciona esse pecúlio. Sim. Então, o pecúlio é a remuneração recebida pelo preso em razão da sua atividade laboral na prisão. Essa remuneração é paga pelo Estado, porém, em casos de convênio com empresas privadas, quem paga são essas empresas. Isso. Entendi, porque igual aqui em Goiás mesmo, no Complexo Prisional de Aparecida, a gente tem, né, a ERG, tem as indústrias, que são indústrias grandes, então não é o Estado que paga. Das indústrias, são elas que fazem o pagamento da remuneração salarial, né? Inclusive, o valor não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo e parte desse valor é utilizado, né, para as despesas pessoais do preso e o restante fica depositado em uma conta que será liberada quando o egresso sair do sistema, né? Isso, Então, no caso, essa conta, quem abre a conta é a própria administração penitenciária. Isso. Então, abre uma conta e uma parte fica para... Inclusive, o trabalho no estabelecimento prisional não é regulamentado pela CLT, e sim pela própria LEP, né? Na própria LEP existem as regras do trabalho prisional. Então não tem disso de sair da cadeia e querer levar na justiça, não, né? Porque tem muita gente que fala, trabalhei demais, eu fiz hora extra, não tem nada disso, né? Não existe. Entendi. Mas existem algumas regras lá na LEP, né? Trabalho... tem os horários, né? Tem a folga, isso, né? 6 a 8 horas, Então, a jornada de trabalho dele é tudo regularizada, né? Não é porque não é CLT que tem que trabalhar 24 horas, não, né? Entendi. E também em relação agora aos filhos e dependentes. Com o auxílio reclusão, né? Assim, o ponto de vista da senhora, a senhora acha que é positivo? Qual que é a sua opinião em relação ao auxílio reclusão? A senhora acha que esse valor, mesmo sendo um salário mínimo, ajuda? O que a senhora entende e pensa sobre isso? Então, o auxílio reclusão, ele tem um papel social muito importante, porque ele protege economicamente os dependentes do segurado que foi preso. Exclusivamente, né, famílias de baixa renda, onde o segurado... Quando a pessoa, onde o segurado era o principal ou o maior provedor da casa. Entendi. Então, no caso em que a pessoa... Porque esse valor pode auxiliar tanto, né, com educação, alimentação. E até mesmo para ele, né? A família pode levar o alimento, o kit de higiene, que é o que eles precisam na unidade prisional, né? Em relação também à situação da pessoa... Porque tem várias dúvidas também que as pessoas me levam até o escritório em relação a situações comuns de dependentes. Essas necessidades, eles têm que comprovar ou é só mesmo aqueles requisitos que a senhora explicou pra gente, que é para ele ter o direito? Na verdade, em caso de pais e em caso dos irmãos, ele é necessária a comprovação. Agora, filhos e cônjuges já têm o direito. E o cônjuge, ele tem que ter união estável mesmo, né? Sim, inclusive, existe até... porque tem alguns prazos, né, para esse auxílio. Não é só o
o detento está preso. Na verdade, existe igual, se for união estável ou casamento e for até 2 anos essa relação, é só 4 meses de auxílio reclusão. Aí, se for mais de 2 anos, vai dependendo da idade do cônjuge, para definir então qual é a quantidade de meses que esse auxílio perdura aí. E se for filhos, até 21 anos. Então, até 21. Então, se a pessoa pegar uma pena e a pessoa está com 18 anos, tem o direito até 21. Isso, aham. E em relação à questão quando a pessoa vai receber esse auxílio reclusão e aí sai para o regime semiaberto, o direito continua? Não, é somente em regime fechado. Então, só para os presos que estão no fechado. E sobre condenação? Ele tem que ser condenado provisório ou definitivo? Tem que ter condenação provisória ou definitiva? Como que funciona em relação a isso? O preso que não tem ainda condenação tem o direito de auxílio reclusão só de estar preso? Sim, só está preso, só que tem que estar em regime fechado. Tá, então estando fechado, independentemente se tem condenação ou não, se tá os requisitos em caixa, a pessoa tem o direito. E a senhora acha que é importante em relação à questão de... A senhora falou que sim, né? Em relação ao valor, ajuda a família, né? E em relação à ressocialização, é muito importante, né? A senhora concorda com isso? Concordo. Inclusive, eu concordo com a implementação também de políticas públicas quando o apenado sai, na verdade, porque né? Ele tem dificuldade, né? E o mercado de trabalho possui muitos preconceitos, exclusão. Então, é necessário que o governo faça parceria com empresas para estimular a contratação, formação também, né? Por isso que existe aí o Senai, Senac. Tem vários cursos, né, profissionalizantes. Porque quando eles saem, normalmente os meus clientes saem, eles têm dificuldade de arrumar trabalho de carteira assinada, porque normalmente está no fechado, sai para o semiaberto, o monitoramento eletrônico. Então, assim, tem muita discriminação, muito preconceito, e acaba que a pessoa tem dificuldade para conseguir um trabalho, né? Um trabalho de carteira assinada, que é importante, né? A pessoa tá trabalhando de carteira assinada para ter o seu direito, né? Então, eu acredito que é muito importante o auxílio reclusão mesmo, e é uma dúvida frequente, que principalmente em relação a quem tem o direito, que a senhora nos esclareceu de uma forma bem assim, inclusive, simples e entendedora. Os meios para adquirir o auxílio reclusão, você pode requerer mesmo pelo aplicativo, meu INSS. A pessoa tem que contratar um advogado? Como que faz para requerer? Somente se tiver negativa, aí eles contratam um advogado, porque é bem simples. Eles podem ir pelo aplicativo, meu INSS, então, ele baixa ou até o aplicativo. Pelo site. Pode ser pelo telefone, o telefone do INSS é 135. Então, a pessoa liga no 135 e tem que comparecer presencialmente? Lá eles passam as informações em relação a link, inserir no site mesmo, a documentação, mas também tem como presencialmente nas agências do INSS. Tem muito cliente que é simples, né? A pessoa é leiga, não consegue. Na verdade, eu prefiro resolver tudo pessoalmente, né? É bem mais fácil. E aí tem que levar um documento que comprova que está no regime fechado, né? Sim, Entendi. E aí também tem uma certidão a cada 3 meses, né? Que é de bom comportamento. Isso, o INSS requer essa atualização de 3 em 3 meses dessa certidão aí, para provar que continua preso. Entendi. Então, a cada 3 meses tem que apresentar a certidão carcerária. Se não apresentar, corta. Sim. E aí, no caso de indeferimento, aí que vai precisar de procurar um advogado. E aí, o advogado, ele pode ser especialista em previdência ou trabalho? Não tem previdenciário ou trabalhista. Uma outra dúvida em relação ao pecúlio, eu queria saber em relação a esse valor. Como que a pessoa faz para resgatar esse valor? É de imediato? Já fica na conta? Como que faz para fazer o resgate do valor? Então, o valor vai sendo depositado, né, mês a mês. E aí, no final, quando o egresso sai do sistema prisional, ele pode solicitar no próprio processo de execução penal. Aí é com o advogado, aí já é comigo, gente. Aí pra solicitar é com a doutora aqui. Mas assim, realmente as pessoas saem da unidade prisional e esse dinheiro ele é muito útil. Sim, ajuda a começar a vida, né? A vida, porque é um valor que, querendo ou não, eu tive um cliente que ele teve o valor de R$9.000. Então, assim, doutor, eu consegui comprar minha motinha com dinheiro para poder eu trabalhar, porque ele é servente de pedreiro. Então, assim, foi de suma importância esse dinheiro para poder ele conseguir, né, reconstruir a sua vida de forma digna, sem, né, se ressocializar e se reinserir na sociedade. Esse bate-papo foi muito legal, doutora. Eu te agradeço muito por ter aceito, né, o convite, de ter esclarecido essas dúvidas, que é uma dúvida frequente mesmo, porque muitas pessoas acham que todo mundo tem direito, que não tem requisito, que é
Só de estar preso já tem o direito, não é bem assim que funciona, É né? um auxílio que existe muito preconceito, Sim. né, por trás desse auxílio, porque as pessoas não entendem que esse auxílio não é pro preso. E é Aí sim fala, dos porque tá preso vai ter o dependentes direito, dele. né? A pessoa fala, a pessoa vai presa e tem um salário mínimo, mas não é bem assim. A pessoa trabalhou, a pessoa, né, contribuiu para poder, E, né, ter na o direito. verdade, os dependentes dele não têm culpa, né, do que Com ele certeza, fez. porque o filho tá lá e Sim, o pai tá aí, preso. na verdade, vai gerar mais criminalidade se, na verdade, os filhos Não vai ter- e os não- dependentes não tiver um auxílio do governo. Até porque a pessoa tá lá presa, aí o filho não tem a Sim, pensão, não tem um dinheiro para comprar, né? E acaba que aham. não resolve, né? Que o papel mesmo é de ressocializar Isso. e de poder ter Aham. mudança. Então, gente, é isso. O conteúdo de hoje, né? O nosso tema de hoje foi sobre o auxílio reclusão, o pecúlio, justa causa. Foi um bate-papo bem bacana e eu agradeço a senhora, doutora. E seja que sempre agradeço. bem-vinda aqui no podcast. É um Conversa prazer sobre estar direito. aqui. Eu gostaria que a senhora deixasse o seu arroba para que as pessoas possam te seguir, para poder conhecer seu trabalho, conhecer seu conteúdo, que é muito bom. A senhora tira muitas dúvidas, né, em relação ao direito trabalhista. Então, eu gostaria que a senhora deixasse o seu arroba para quem nos segue. É Caroline Andrade _ADV e vai ser um prazer que as pessoas me sigam, porque você vê, né, diariamente eu posto E conteúdo a senhora segue sobre de volta direito quem te segue? Então pessoal, ó, seguem a doutora que ela vai seguir vocês de volta. E o conteúdo dela é muito importante, ela traz várias dicas, tira várias dúvidas, posta a rotina dela também. E vocês não percam, seguem ela lá no Instagram. Se esse conteúdo foi útil para você, já se inscreva no canal, @Conversa sobre Direito e ativem o sininho.